Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, é com imenso prazer que eu trago aqui uma aula bem bacana para você. Eu sou o professor Varley e nessa aula nós temos um grande objetivo. Qual é o objetivo? Compreender as propriedades dos gases. Então, pessoal, você estudou calor, estudou temperatura, estudou equilíbrio térmico, energia interna. E agora chegou um grande momento de estudar o estado gasoso. Pessoal, o estado gasoso tem muita física para você saber. Eu apresento a você o conceito de gás ideal. Gás ideal ou gases ideais. Pessoal, para você entender o que é um gás ideal, você tem que entender o que é um gás real. Um gás real, pessoal, é o que nós temos na natureza. Por exemplo, o gás hidrogênio, que é um dos gases mais simples que nós temos. Na natureza, os gases, eles estão colidindo. Neste momento em que você assiste essa aula, você respira, você está inalando o ar atmosférico, né? Pense no gás atmosférico. E as moléculas desses gases, elas estão colidindo. Isso é um gás real, ele colide e geralmente na colisão ele acaba perdendo um pouquinho da energia do movimento, que é a energia cinética. Então assim, como a energia nas colisões elas não se conservam, é muito difícil para a física estudar um gás real. Então o que a física faz? A física ela vai buscar idealizar um sistema em que a energia não se perde, saca só? Então eu posso dizer que esse sistema idealizado, cara, dá origem à definição do gás ideal. Ele é um gás que, durante as colisões, ele não perde energia do movimento, a energia cinética. Então você pode olhar para isso aqui e pensar, então o gás ideal são os gases que não perdem energia cinética durante as colisões. Eu sei que é difícil você imaginar colisão, né? Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só esse GIF. Pessoal, a todo instante essas moléculas elas estão vibrando, então elas estão em movimento. E durante essas colisões, pessoal, se for um gás real, ela perde energia. Se for um gás ideal, cara, ela não vai perder energia. É claro que um sistema idealizado, né? É muito difícil você encontrar isso na natureza, não é verdade? Então, sabendo que você compreendeu isso, eu trago aqui um exercício para você. Olha só esse exercício. Ele fala assim: a física idealiza sistemas para que seja possível a construção de conceitos. Por exemplo, temos gases reais e gases ideais. Em algumas linhas, descreva o que é um gás real e o que é um gás ideal. Pessoal, um tempo para você e, por favor, faça uma escrita de acordo com o seu entendimento, com as suas palavras, beleza? Vamos dar um tempinho para você e todos nós esperamos que você acerte.
Então, pessoal, vamos fazer a correção? Será que você acertou esse exercício? Deixa eu só voltar um aqui. O exercício, ele pediu para você descrever com suas palavras o que é um gás ideal, o que é um gás real. Pessoal, é claro que você escreve de acordo com o seu entendimento. Claro que você vai escrever usando as suas palavras. Mas algo que não pode faltar nessa resposta é o seguinte, olha só. Pessoal, o que é um gás real? Um gás real é todo o sistema, né, que tem um gás que durante as colisões ele perde energia cinética. Se você lembrar lá da primeira série, lembra da primeira série você estudou colisões. A colisão em que a energia não se perde é chamada de colisão elástica. Ele colide e a energia cinética se conserva. Pessoal, o gás real, ele não colide elasticamente. Ele faz colisões inelásticas e elásticas, né? Pessoal, então ele acaba perdendo um pouquinho de energia cinética, tá? Aliás, deixa eu limpar para deixar bem claro para você. Uma colisão elástica não perde energia cinética. E a colisão parcialmente elástica e a inelástica são colisões que perdem energia cinética. Beleza? Então pensa só, os gases reais são gases que ocorre perda de energia cinética durante as colisões. Ou seja, eles colidem parcialmente elástica e colidem inelasticamente. Lá da primeira série, né, tentando fazer uma amarração. Você já reparou que quando você começa a juntar vários conceitos da física, né, dá a impressão que é tudo confuso, mas na verdade não é, tá? Então o gás real, ele perde energia durante as colisões. E os gases reais? Os gases reais são gases que durante a colisão ou as colisões não ocorrem perda de energia cinética. Se não ocorre perda de energia cinética, nós dizemos que essa colisão ela é elástica, ou ainda perfeitamente elástica, dependendo do livro didático que você utiliza. Então, olha só, se você compreendeu isso, eu apresento aos senhores e às senhoritas as variáveis de estado. Pessoal, o que são variáveis de estado? Galera, pensa assim, para você estudar o gás, cara, você não consegue pegar uma molécula de gás. Você não consegue pegar o hidrogênio, né, o gás hidrogênio. Então, como é que se estuda os gases? Os físicos, eles foram atrás de algumas medidas que, através delas, são possíveis você estudar os gases. Essas medidas são as variáveis de estado. Por exemplo, volume, pressão e temperatura. Volume, pressão e temperatura são variáveis de estado. Através delas, nós conseguimos fazer um estudo bem detalhado e bem preciso do estado do gás. Então, olha só, por exemplo, eu pego aqui uma vasilha, né, pessoal? Essa vasilha, acostume com ela, é uma vasilha especial. Ela tem uma tampa móvel, e essa tampa móvel nós chamamos de êmbolo. Então, o êmbolo, ele pode se movimentar. Olha só, eu pego aqui, só para você ter uma ideia, por que essas variáveis de estado, porque pressão, volume e temperatura, são medidas que permitem a gente estudar os gases. Por que elas são variáveis de estado? Porque olha só que interessante, se eu pego aqui e empurro esse êmbolo para baixo, se eu empurrar esse êmbolo para baixo, por exemplo, coloquei uma força aqui, né, empurrei o êmbolo para baixo. Pessoal, esse êmbolo deslocou, eu alterei o volume. Claro, esse volume, o volume final, ele é menor que o volume inicial. Você concorda que a pressão alterou? Se eu diminuir o volume, a pressão aumentou. E se eu aumentei a pressão, pessoal, a temperatura também mudou. A temperatura aumenta. Pessoal, quando eu pressiono o êmbolo, eu diminui o volume, aumentou a pressão e aumentou a temperatura. O Enem já cobrou isso dos seus candidatos. O Enem cobrou sim. É possível você mudar a temperatura de um sistema sem fornecer calor? A resposta é sim. Pessoal, você pode mudar a temperatura de um sistema termodinâmico simplesmente pressionando o gás. Se você pressionar e, se você alterar a pressão, você acaba alterando a temperatura. Então, olha só, as variáveis de estados, elas dão origem ao que nós chamamos de lei geral dos gases. Pessoal, simples assim. Lei geral dos gases, pessoal, é uma equação. A lei geral dos gases é uma equação.
E essa equação, ela relaciona pressão, volume e temperatura. Galera, os físicos viram, né? Isso aqui é uma lei empírica, depois de muita tentativa e erro, depois de experimentos, que se você pegar a pressão, multiplicar pelo volume e dividir pela temperatura, você pode alterar o volume, pode alterar a pressão, pode alterar a temperatura. Você pode alterar essas variáveis de estado. Mas o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura dá sempre o mesmo resultado. Então, se você compreende isso, eu posso dizer que a pressão no estágio inicial vezes o volume no estágio inicial dividido pela temperatura no estágio inicial é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura no estágio final. Então não esqueça, isso aqui é bem importante. E pessoal, por favor, compreenda, leve isso para a sua vida. Se um dia você for fazer uma prova de vestibular ou de Enem, qualquer concurso de física, cara, que tenha física, não esqueça, ei, a temperatura deve estar sempre em Kelvin. Pessoal, não esqueça, a temperatura deve estar sempre em Kelvin. Você não trabalha com a temperatura em Celsius, beleza? Se você compreendeu essa parte, eu vou mostrar para você uma outra equação, a famosa equação de Clapeyron. Pessoal, Clapeyron, Jamil Clapeyron, ele, depois de muito estudo, ele percebeu que a quantidade de gás que está dentro do recipiente, ele altera a pressão, o volume e a temperatura. Por exemplo, se eu pegar e colocar 5 mols de um gás, se eu colocar 10, eu vou alterar a pressão, eu vou alterar a temperatura. Claro, absorver o volume, se você tiver um recipiente, né, você pode colocar 1 mol de gás, ele vai ocupar todo o espaço. Se você colocar 2 mols, ele continua ocupando o mesmo espaço. Eu quero que você pense que se você alterar o número de moléculas, o número de mols, você altera algumas variáveis de estado. Então ele chegou nessa equação, que a gente passa o tempo, a temperatura multiplicando e fica a seguinte expressão, PV igual a nRT. Você sabia que nós professores, é uma forma de você gravar, você nunca mais vai esquecer. Nós falamos para essa prova, para essa equação, melhor, nós falamos assim, por você nunca rezei tanto. Por você nunca rezei tanto. É a fórmula da equação de Clapeyron. Cuidado, pessoal, o N é o número de mols, e fique atento, este R é uma constante, que ele pode assumir 2 valores. Olha só, se você estiver trabalhando no padrão, você vai ter 8,31 Joule por mol por Kelvin. Agora, se você estiver trabalhando em uma outra unidade, por exemplo, ATM vezes litro por mol por Kelvin, este R vale 0,082. Então, aquela pergunta, professor, qual é o R que eu vou usar? A resposta é, depende do teu enunciado. Beleza? Beleza? Se você compreendeu isso, vamos aplicar no exercício? Olha só, um exercício que caiu na Federal do Paraná, aqui no nosso estado. Ela fala o seguinte, um cilindro com dilatação térmica desprezível possui um volume de 25 litros. Nele estava contido um gás sob pressão de 4 atmosferas e uma temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula lá, controla o gás do cilindro e essa válvula foi aberta até que a pressão do cilindro caísse para 1 atm. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás do cilindro veio para a temperatura ambiente, igual a 27 graus Celsius. Considere, caro aluno, que a temperatura de 0 corresponde a 273 Kelvin. Então, assinale a alternativa que expressa o volume do gás que escapou do cilindro em litros. Pessoal, ele quer o volume que escapou do cilindro em litros. Cara, e você tem essas alternativas. Então, eu vou voltar aqui, vou te dar um tempo e espero que você, pelo menos você tente calcular o volume que escapou do cilindro. Pessoal, um tempinho para você e logo nós voltaremos com a correção.
Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício? Tá, veja, você tem essas alternativas. Só que para nós, para você e eu, para nós chegarmos no valor correto, primeiramente você pega os dados. Volume inicial 25 litros, pressão inicial 4 atm, pressão final 1 atm, a temperatura inicial 27 graus Celsius, a temperatura final, a temperatura inicial 227 graus Celsius e a final 27 graus Celsius. Qual o volume que escapou? Pessoal, lembre-se, você está assistindo essa aula, você não pode esquecer. Primeiramente, essa temperatura está em Celsius, você não pode trabalhar em Celsius. Então, primeiro de tudo é transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Você já estudou essa relação, temperatura em Celsius é igual a Kelvin menos 273. Substitui ali o Celsius, vamos transformar primeiro a temperatura final de 27, esse menos 273 passa para o outro lado mais, e você tira que a temperatura final é de 300 Kelvin. Tá, pessoal, se você usar a mesma lógica, veja que é só adicionar 273 que é a temperatura em Celsius. Por exemplo, você quer transformar 227 graus Celsius em Kelvin, é só somar 273. E aí, você já tira que o valor dessa temperatura é 500. Usa a relação, faz bonitinho no seu caderno, você tira as duas temperaturas. A temperatura inicial 500 e a final ela é 300 Kelvin. E agora, é claro, você vai usar a lei geral dos gases. P0, V0, T0 é igual a P1, V1, T1. Substitui. Pessoal, lembre-se, pressão inicial é 4, só substituir. Volume inicial 25, temperatura inicial 500. Tá aqui 500 igual a P1, que caiu para 1 atm, V1 que você quer achar, tá? Você precisa achar o V1, dividido pela temperatura 1, que é de 300. Se você fizer esse cálculo, o pessoal fez lá o cálculo bonitinho, você vai chegar 100 vezes 300 dividido por 500. Se você fizer esse cálculo, vai dar 60 litros. Tome cuidado, pessoal. Aqui você tem um grande detalhe. Ele quer o volume que escapou. Vamos imaginar, você tinha um cilindro com 25. Cara, você abriu a válvula e o gás sofreu uma transformação. Essa transformação você fez o cálculo e chegou em 60. Só que 60 é o total. Ora, se no cilindro cabe em 25 e o volume final foi de 60, você concorda que o que escapou ficou 25 dentro do cilindro e o que escapou é 35? Professor, como assim? Dá uma olhada para cá. Tem um outro detalhe. O volume que escapou é o volume que você calculou na transformação, que é o volume final, que deu 60, menos aquilo que ficou dentro do cilindro. Simplesmente nós tínhamos 25 e no final foi para 60, só que no cilindro cabe em 25. Então, pessoal, se você fizer essa relação, você tira que o que escapou é o total final, 60, menos o que ficou dentro do cilindro. No cilindro cabe em 25. Então, o que escapou foram 35 litros. Resposta, letra B. Pessoal, um exercício interessante, esse é um exercício de vestibular. Então, assim, para nós encerrarmos essa aula, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos os gases ideais. Gás ideal é um gás que, durante as colisões, pessoal, ele não perde a energia cinética, tá? E, pessoal, não esqueça disso. E variáveis de estado. Nós estudamos os gases através do volume, da pressão e da temperatura. Eu espero que você tenha entendido. Pessoal, espero vocês na próxima aula. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.